Talvez você já tenha se sentido assim. Você conhece alguém, uma energia nova, uma promessa de algo diferente. A conversa flui, as risadas são fáceis e, por um momento, você realmente acredita que desta vez vai dar certo. Você se abre, mostra suas partes mais vulneráveis, aquelas que guarda com tanto cuidado. Começa a imaginar um futuro, a construir pequenas pontes para uma vida a dois. Você entrega o seu melhor, a sua versão mais honesta, e no fundo uma voz silenciosa sussurra que você encontrou a pessoa certa. Mas então, com o tempo, as coisas começam a mudar. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, surgem. Um comentário que te diminui, uma ausência que não é explicada, um padrão de comportamento que parece dolorosamente familiar. E quando você se dá conta, está no mesmo lugar de sempre. O mesmo sentimento de abandono, a mesma frustração, a mesma dor no peito que te acorda no meio da noite. Você se vê implorando por atenção, pedindo o mínimo, sentindo-se invisível em uma relação que deveria ser o seu porto seguro. E o ciclo se repete. A história muda de rosto, de nome, de cenário, mas a essência da dor é a mesma. É como assistir ao mesmo filme, sabendo o final trágico, mas, por alguma razão, esperando que, desta vez, ele mude. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que você parece ter um ímã para o mesmo tipo de pessoa, para a mesma dinâmica que te fere? Será que o problema é você? Será que você está fadado a reviver esses mesmos erros, como se estivesse preso em um carrossel emocional do qual não consegue descer? E se eu te dissesse que essa escolha não é consciente, que existe uma força invisível, uma memória antiga dentro de você, que guia seus passos no amor, muitas vezes, em direção ao sofrimento conhecido? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dedicou sua vida a entender esses mistérios da mente humana, e ele descobriu que nossas escolhas amorosas raramente são sobre o agora. Elas são ecos do nosso passado, uma tentativa desesperada de curar feridas que nem sabíamos que ainda estavam abertas. Porque você não precisa se contentar com um amor que te diminui. Você precisa entender por que se sente atraído por ele. E hoje, essa jornada de entendimento começa. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos pensar juntos. A gente costuma acreditar que escolhe nossos parceiros por razões lógicas, interesses em comum, atração física, valores parecidos. Mas a verdade é que o nosso inconsciente, aquele porão escuro da nossa mente onde guardamos nossas memórias, medos e desejos mais profundos, tem um poder muito maior do que imaginamos. Freud dizia que não escolhemos as pessoas ao acaso. Nós encontramos no outro aquilo que já existe dentro de nós. Em outras palavras, antes mesmo de você saber o que procurar em alguém, o seu inconsciente já tem um mapa, um rascunho da pessoa pela qual você vai se apaixonar. E onde esse mapa foi desenhado? Na infância. As nossas primeiras relações de amor e cuidado, geralmente com nossos pais ou cuidadores, são o molde para todas as nossas futuras relações. A forma como fomos amados, ou a falta desse amor, a maneira como vimos nossos pais se relacionarem, a segurança ou a instabilidade que sentimos em casa, tudo isso cria um modelo de amor na nossa cabeça. Se você teve um pai ausente, por exemplo, que não te dava atenção, que estava sempre ocupado demais, você pode, na vida adulta, se sentir inexplicavelmente atraído por pessoas distantes, emocionalmente indisponíveis. Por quê? Porque essa é a dinâmica de amor que o seu inconsciente conhece. É o amor que você aprendeu a reconhecer como normal. Não é uma escolha lógica. Pelo contrário, é profundamente ilógica. A sua mente consciente grita: essa pessoa não te faz bem, fuja. Mas o seu inconsciente, naquela ânsia de resolver o passado, sussurra: desta vez vai ser diferente. Desta vez eu vou conseguir o amor que não tive. Eu vou fazer essa pessoa ficar. Eu vou consertar aquela primeira dor. Freud chamou isso de compulsão à repetição. É uma tendência humana, quase irresistível, de nos colocarmos repetidamente em situações dolorosas do passado, não porque gostamos de sofrer, mas porque temos uma esperança inconsciente de, desta vez, dominar a situação e alcançar um final feliz. É como se uma parte de você ainda fosse aquela criança pequena, tentando fazer o pai ou a mãe olhar para ela. E cada novo parceiro indisponível
se torna um novo palco para essa mesma peça de teatro. Você não está se apaixonando pela pessoa real que está na sua frente. Você está se apaixonando pela oportunidade de reescrever a sua própria história. O problema é que, ao escolher alguém que se encaixa no padrão antigo, você quase sempre acaba com o mesmo final. A pessoa distante continua distante. A pessoa crítica continua crítica. E a ferida original, em vez de ser curada, é apenas aprofundada. Pense em uma mulher que teve uma mãe extremamente crítica, que nunca validava seus sentimentos e estava sempre apontando seus defeitos. Ela cresce com uma sensação interna de não ser boa o suficiente. Na vida adulta, ela se apaixona repetidamente por homens que a tratam da mesma forma. Eles a criticam, a diminuem, fazem com que ela se sinta inadequada. Para quem olha de fora, é um absurdo. Por que ela não se valoriza? As pessoas perguntam. Mas para o inconsciente dela, aquele tratamento é familiar. É o amor que ela conhece. E em cada uma dessas relações, ela está, sem perceber, tentando provar para aquele parceiro, que na verdade representa a sua mãe, que ela é, sim, digna de amor. Ela se esforça, se anula, tenta ser perfeita, na esperança de finalmente ouvir o que nunca ouviu na infância. Você é suficiente. Eu te amo, como você é. Mas essa validação nunca chega, porque ela está procurando no lugar errado. A cura não está em fazer o outro mudar, mas em entender por que ela precisa dessa aprovação externa com tanta intensidade. O mesmo acontece com o homem que teve uma mãe superprotetora, que resolvia todos os seus problemas e não lhe dava espaço para crescer. Ele pode se sentir atraído por mulheres que precisam ser salvas, que são dependentes, frágeis. Ele se torna o salvador, o herói da relação. No início, isso alimenta seu ego, o faz se sentir forte e necessário. Mas com o tempo, ele se sente sobrecarregado, sufocado, ressentido. Ele reclama que suas parceiras são carentes demais, mas foi ele quem as escolheu. Por quê? Porque ele está repetindo o único papel que aprendeu a desempenhar em uma relação íntima, o de cuidador. Ele não sabe como é estar em uma relação de igual para igual, onde ambos são fortes e independentes. Essa dinâmica está ligada ao que Freud chamou de complexo de Édipo. De forma simplificada, é a ideia de que na infância desenvolvemos um amor profundo pelo nosso genitor do sexo oposto e vemos o genitor do mesmo sexo como um rival. Para o menino, a mãe é o primeiro grande amor. Para a menina, o pai. A forma como essa fase é resolvida deixa marcas profundas na nossa psique e, consequentemente, nas nossas escolhas amorosas. Se a relação com a figura paterna ou materna foi saudável e a transição para a vida adulta foi bem resolvida, a pessoa tende a procurar parceiros que compartilham qualidades positivas daquelas primeiras figuras de amor, mas sem uma repetição cega. O problema surge quando há questões não resolvidas. O homem que não resolveu bem seu complexo de Édipo pode passar a vida procurando uma cópia da sua mãe no quesito cuidado e afeto, ou, ao contrário, pode procurar alguém totalmente oposto para se rebelar contra esse padrão. Uma mulher pode procurar um homem que tenha a mesma profissão do pai, ou o mesmo jeito protetor, ou até mesmo os mesmos defeitos, como o vício em trabalho ou a dificuldade de expressar emoções. Não é uma coincidência. É o inconsciente tentando encontrar o caminho de volta para casa, para aquele primeiro cenário de amor, na esperança de finalmente entendê-lo e resolvê-lo. Essa transferência de sentimentos e expectativas do passado para o presente é um mecanismo poderoso. Você olha para o seu parceiro, mas não o vê completamente. Você vê um fantasma do seu pai, um eco da sua mãe. Você projeta nele as suas carências, os seus medos, as suas esperanças infantis. E você exige que ele cumpra um papel que não é dele. Você quer que ele te dê a segurança que seu pai nunca deu. Você quer que ela te dê a admiração que sua mãe nunca demonstrou. E quando eles falham, porque eles inevitavelmente falharão, a decepção é imensa. Mas a decepção não é com eles. É com a repetição da história que, mais uma vez, não teve o final que você desejava. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Aqui sempre tem algo especial para você.
Então estamos condenados a repetir esses padrões para sempre? Estamos presos a esse destino traçado na infância? Segundo a psicanálise, não. O primeiro passo, e o mais poderoso de todos, é a tomada de consciência. É olhar para os seus relacionamentos passados não como uma lista de fracassos, mas como um conjunto de pistas. Qual é o padrão? Que tipo de pessoa você sempre escolhe? Que tipo de sentimento sempre acaba predominando no final? Abandono, rejeição, sufocamento, invisibilidade. Encontrar esse padrão é como encontrar a chave que abre a porta do seu inconsciente. Quando você percebe que a sua atração por pessoas indisponíveis está ligada à ausência do seu pai, algo mágico acontece. A atração não desaparece da noite para o dia, mas ela perde a sua força misteriosa. Ela deixa de ser um destino e se torna um sintoma. Você começa a entender que aquela urgência em conquistar essa pessoa não é amor verdadeiro, mas sim a sua criança interior tentando ganhar uma batalha antiga. E com essa consciência, você ganha uma escolha. Você pode olhar para aquela pessoa que se encaixa perfeitamente no seu padrão errado e dizer para si mesmo: eu sei o que isso significa. Eu sei que essa atração é sobre o meu passado, não sobre o meu futuro. E eu escolho não entrar nessa história de novo. É um ato de autopreservação. É um ato de amor próprio. É você, adulto, acolhendo a sua criança ferida e dizendo a ela: eu estou aqui agora, eu não vou te abandonar. Nós não precisamos mais desse tipo de amor para nos sentirmos completos. Esse processo não é fácil. Ele exige coragem para olhar para as nossas feridas mais profundas. Exige que a gente faça o luto pelo amor que não tivemos na infância. Muitas vezes, ficamos presos na esperança de que nossos pais mudem, de que eles finalmente nos deem o que precisávamos, e projetamos essa mesma esperança nos nossos parceiros. A cura começa quando aceitamos que o passado não pode ser mudado. Nossos pais nos deram o que podiam dar, com as ferramentas que eles tinham. A responsabilidade agora é nossa. É nossa responsabilidade nos dar o amor, o respeito e a segurança que talvez não tenhamos recebido. Quando você para de procurar um salvador ou alguém para consertar, você se abre para um tipo de amor completamente diferente. Um amor baseado na realidade, não na fantasia. Um amor entre dois adultos inteiros, que se escolhem não para preencher um vazio, mas para compartilhar uma plenitude. Um amor que não é uma repetição, mas uma criação. A próxima vez que você se sentir atraído por alguém, faça uma pausa. Respire fundo. E se pergunte: o que eu estou sentindo? É uma atração genuína por essa pessoa, por quem ela realmente é? Ou é a familiaridade da dor que está me chamando? Essa pessoa me faz sentir em paz? Ou ela desperta a minha ansiedade e a minha necessidade de provar o meu valor? As respostas a essas perguntas são a sua bússola. Elas podem te guiar para fora do ciclo de repetição e em direção a um amor que te nutre, em vez de te drenar. Não se trata de culpar nossos pais ou o nosso passado. Trata-se de entender a sua influência e resgatar o poder sobre a nossa própria vida. Você não é os seus traumas. Você não é as feridas da sua infância. Você é a pessoa que, hoje, tem a capacidade de olhar para tudo isso com compaixão e escolher um caminho diferente. A escolha da pessoa certa começa quando você se torna a pessoa certa para você mesmo, quando você aprende a se dar o amor que sempre procurou nos outros. Quando você entende que a sua felicidade não é uma recompensa por ter consertado o passado, mas uma decisão que você toma no presente. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. Lembre-se, a jornada para dentro de si mesmo é a mais importante que você fará. Ao entender as raízes inconscientes das suas escolhas, você para de ser um passageiro no barco das suas emoções e se torna o capitão. Você aprende a navegar pelas águas turvas do passado sem se afogar nelas. Você aprende a identificar os faróis que te guiam para portos seguros e a evitar as sereias que te atraem para o naufrágio. A teoria de Freud não é uma sentença, mas um mapa. Um mapa que te mostra de onde você veio, para que você possa, finalmente, escolher para onde quer ir. E essa liberdade de escolha é a forma mais pura e verdadeira de amor que existe.
Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve para fazer parte dessa comunidade que acredita em mudança. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.